Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Expresso Vestibulares, a nossa revisão gratuita para os vestibulares aqui no Brasil. Eu sou o Marcelo e nesse vídeo a gente vai trabalhar o episódio 3 de matemática. A gente vai falar de um assunto importante que é a potenciação, né, que é a base de uma série de coisas que são trabalhadas depois posteriormente, né? A gente pode trabalhar com equações exponenciais, a gente pode trabalhar, vai envolver logaritmo, vai envolver notação científica, que a gente também vai tratar nesta aula, mas é um conceito básico e muito importante que você domine principalmente as propriedades para conseguir ter um bom resultado. Dando dois avisinhos rápidos. Primeiro, se você tem dificuldade com matemática básica, então lembrando que a gente tem o Matemática Sub-Zero, um curso muito acessível e que trabalha com tópicos de matemática desde a parte da ordem dos operadores matemáticos, o que eu tenho que fazer primeiro, passa por potenciação, também passa por regra de 3, ou seja, se você tem uma dificuldade maior com matemática do que o normal, dá uma olhadinha lá, talvez o curso possa ser útil para você e será um prazer ajudá-lo. Com relação à nossa revisão totalmente gratuita, eu reforço que você pode ter acesso aos materiais que eu uso aqui no link do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, também gratuito, onde eu posto os conteúdos. Você pode ir lá, baixar os materiais, você vai receber também o link dos vídeos que vão sendo disponibilizados aqui no YouTube. Então você vai ter esses avisos de uma maneira sequencial e aí você não vai perder nada nesse processo, tá bom? Então, sem enrolar mais, vamos seguir para nosso tópico de hoje. A gente vai falar de potenciação e vamos entender primeiro o que é uma potência. Na verdade, a potência é uma forma mais simples de eu escrever uma expressão matemática. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Eu vou ter que, toda vez que eu for fazer contas, calcular matematicamente toda essa cadeia de multiplicação de números 2, eu tenho que colocar dessa forma? Não, existe uma forma que sintetiza tudo isso. Se eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, então isso é igual a 2 elevado a sexta. Como é a regra geral? Né? Como eu escreveria isso de uma notação matemática? Seria o equivalente a eu escrever assim: b elevado a n é igual a b vezes b vezes b vezes b n vezes. Tudo bem? Então, na verdade, o que é uma potência? Uma potência, ela tem a base, que é o número que está sendo repetido sequencial, várias vezes em sequência, e eu tenho um número que me diz quantas vezes essa repetição acontece. Né? No caso de cima, a gente viu aqui, 2 elevado a sexta é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. E essa estrutura aí da potência, ela tem nomes, né? Então, a gente tem aqui o B, é o que a gente chama de base da potência, e aqui em cima a gente tem o N, que é o que a gente chama de expoente dessa potência. Então, basicamente, a gente tem essas duas estruturas, base e expoente. E o expoente diz quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma nessa expressão que a gente está analisando aí. Tudo bem? Se for 2 ao cubo. Então, é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tá bom? Beleza. Algumas propriedades das potências. Então, vou colocar exemplos aqui para ilustrar para vocês. Eu prefiro colocar os exemplos numéricos do que colocar com as letrinhas, tá? Mas só para vocês entenderem. Vamos pensar que eu vou multiplicar 2 ao cubo por 2 elevado à quarta, tá? Eu vou escrever esses números por extenso, para vocês entenderem como é fácil a gente entender, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aqui 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, não é isso? No fundo, é uma multiplicação de 2 por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no fundo, o que a gente pode fazer? Se eu estou multiplicando duas potências, e atenção, as potências têm que ser de mesma base. Então, é 2 e 2.
Aí, o que eu posso fazer? Eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, que no fundo é o que a gente viu aqui, né? São 7 vezes que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, é por isso que a gente ouve isso na escola. Produto das potências de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. É isso. Na verdade, é apenas isso. Tudo bem? Segunda regra. Se eu tiver uma potência e dividir por uma potência de mesma base, eu também posso fazer uma operação matemática para simplificar isso. Eu posso fazer o quê? Posso manter a base e subtrair o de cima menos o de baixo. Tudo bem? Então, quando eu tenho, mas de novo, reforço, tem que ser a mesma base. E eu tenho expoentes diferentes aqui, é uma divisão desses dois números, aí eu posso fazer, mantenho a base e subtraio os expoentes. Tudo bem? Beleza. Próxima. Se eu tiver um elemento elevado a um número negativo, então vamos até mudar, para vocês não acharem que isso só vale para o 2, né? Vamos dizer que seja 4 elevado a menos 5. Como é que a gente pode reescrever esse mesmo número? É só a gente fazer 1 sobre, e aí você escreve a base igual e o expoente com um sinal trocado, tá? Isso vai ser útil em alguns exercícios. A gente vai olhar lá 1 sobre 4 elevado a quinta, você já vai saber que isso é igual a 4 elevado a menos 5, tá? Então, é uma outra propriedade que também é importante. Outra propriedade importante, qualquer número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Então, esse é uma coisa que também é importante, eu vou colocar até aqui o comentário. Qualquer número. Então, eu botei o 6 aí no exemplo, mas qualquer número elevado a zero será igual a 1. Vamos lá, mais uma propriedade. Essa propriedade também é importante. Vamos dizer que eu tenho aqui 2 elevado a 3 e isso tudo elevado a 2, tá? A gente pode aplicar aqui a propriedade multiplicativa, né? Eu posso multiplicar ali o expoente. Então, isso é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, ou seja, é igual a 2 à sexta. Tudo bem? E não teria problema eu escrever isso também é igual a eu escrever 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tudo bem? Inverter a ordem deles também não tem problema nenhum, tá? Eu posso escrever dessas várias maneiras. E uma última propriedade, nem tem uma setinha aqui, eu vou até criar uma aqui, para a gente manter o mesmo padrãozinho, é o seguinte, se eu tiver um número, por exemplo, 2/3 elevado ao cubo, eu posso aplicar a distributiva para cada um, para o numerador e para o denominador. Então, seria a mesma coisa que 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, são propriedades de potências que são importantes e que a gente usa muito, não diretamente, muitas vezes nem é na questão direta que a gente usa essas coisas. Não é uma questão que vai te perguntar isso, mas parte do caminho da resolução passa por isso. E aí a gente tem que dominar essas técnicas para poder chegar do outro lado, tudo bem? Então, vamos lá. Então, vimos as propriedades. E vamos falar um pouquinho de notação científica. O que é notação científica? Notação científica assim, é um número que tem a seguinte cara, é um A que multiplica 10 elevado a um N, onde esse A normalmente é um número entre 0 e 10, menor que 10, e o N é um número inteiro. Ah, me dá um exemplo, Marcelo. Vocês lembram da química? A gente tem lá, lembra do mol? A gente vai ver isso na nossa revisão de química mais para frente. O mol equivale a 6 vezes 10 a 23, sei lá, moléculas, átomos ou o que seja. Por que eu escrevo desse jeito? Para ficar mais fácil de fazer contas e para simplificar a forma que eu apresento os números, tornar a forma mais sintética, tá?
Porque se eu for escrever 6 vezes 10 é 23, eu vou escrever 6 e mais 23 zeros. E imagina o tamanho das contas e fazer multiplicação desse número fica inviável. Então é melhor eu escrever usando a notação científica. E como é que a gente transforma a notação científica? Então vamos ver aqui, ó. Vamos partir desses números para vocês entenderem a dinâmica do processo. 300. Como é que eu posso escrever 300? 300 ele é a mesma coisa que 3 vezes 100. Tudo bem? Ao passo que 100, a gente pode escrever ele como sendo quem? 10 vezes 10. Não é isso? Sim. E a gente viu que 10 vezes 10, a gente pode escrever como sendo 10 ao quadrado. Nossa, Marcelo, não entendi. Lembra que a gente falou? 10 vezes 10. Aqui o expoente, quando não tem nada, é 1, né? Então, a gente pode escrever isso como sendo 10 elevado a 1 mais 1, ou seja, 10 ao quadrado. E aqui eu já tenho um número em notação científica, porque eu tenho um número entre 1 e 10, que é o 3, multiplicado por uma potência de 10. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui para vocês entenderem. 53.000 é a mesma coisa que 53 vezes 1.000. 1.000 a gente já sabe que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso é a mesma coisa que 53 vezes 10 ao cubo. Tudo bem? E aí, para eu conseguir deixar na forma da notação científica, veja que esse número aqui da frente, ó, ele tem que ser entre 1 e 10. Como é que eu faço isso? A gente usa um artifício matemático. A gente multiplica e divide esse númerozão por 10. Como é que eu faço isso, Marcelo? Faz assim, ó, multiplica por 10 e divide por 10. Porque quando eu multiplico por 10 e divido por 10, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Tudo bem? Aí eu faço essa continha aqui, ó, que aí eu posso fazer, porque são todas multiplicações. 5 dividido por 10 é 5,3. 10 ao cubo vezes 10 elevado à primeira, a gente acabou de ver. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que 5,3 vezes 10 à quarta. Tudo bem? Isso é um tópico muito importante. Se vocês estiverem com dificuldade, quiserem que eu solte uma listinha extra para vocês treinarem, fazer esse trabalho com notação científica, coloca nos comentários que a gente trabalha nisso. Vamos lá, mais uma. 398.000 é 398 vezes 1.000. A gente sabe que 1.000 é 10 ao cubo. Então, vai ficar 398 vezes 10 ao cubo. Só que aí, esse número está muito grande aqui, que multiplico 10 ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Multiplico por 10 e divido por 10. Então, faço. Multiplico por 10 e divido por 10. 398 dividido por 10, 39,8. 10 ao cubo vezes 10 à primeira, 10 à quarta. Ah, Marcela, mas ainda está grande o número. Está maior que 10, né? Ele quer que seja menor que 10 esse número que multiplica o 10 elevado a alguma coisa. Faz de novo a mesma coisa. Multiplica por 10 e divide por 10. Multiplica por 10 e divide por 10. 39,8 dividido por 10, 3,98. 10 à quarta vezes 10, 10 à quinta. E aí a gente chega no número em notação científica. Então, note que a gente saiu de um número no formato original dele e chegamos na notação científica. Tudo bem? Ah, dá para fazer com qualquer número? Dá para fazer com qualquer número, tá? A gente pode até explorar esse tema, se vocês tiverem dúvida, coloca nos comentários, porque aí a gente pode entender que esse é um tópico que talvez valha a pena trabalhar de uma forma diferente. Aqui eu estou mostrando uma abordagem, não é a única, mas é uma maneira da gente tratar esse tipo de coisa. Tranquilo? Vamos seguir. Então é isso, acho que de teoria é só isso. Vamos fazer uma questãozinha. Primeira questão é da Unimontes, de Minas Gerais, e traz o seguinte enunciado. Pode-se afirmar que 0,2 ao cubo mais 0,3 ao cubo é... Aí você fala, vixe, e agora? Eu vou ter que fazer toda essa conta e vou ter que calcular cada uma das alternativas para chegar nessa resposta? Não. Como é que a gente trabalha uma questão dessa? Olha, presta atenção. 0,2 elevado ao cubo mais 0,3 elevado ao quadrado.
Uma coisa que você tem que ficar sempre esperto quando aparecem essas questões de potência é que às vezes ele te dá um número da forma decimal que você pode escrever ele como sendo uma fração. Vamos ver lá. Por exemplo, quando eu falo 0,2, o que é 0,2? Ele é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Então, eu posso reescrever o número com base nisso, que fica muito mais fácil para eu trabalhar as propriedades da potência, ao invés de eu ficar fazendo a conta e loucamente fazendo um monte de soma, que eu posso errar, e muitas vezes não chegar na resposta que eu quero. Então, vamos lá. Eu posso escrever o 0,2 como sendo 2 sobre 10, e da mesma forma eu posso escrever o 0,3 como sendo 3 dividido por 10. Vou substituir lá em cima. Então, 0,2 eu vou dizer que é 2 dividido por 10 elevado ao cubo. E no lugar do 0,3, 3 dividido por 10 elevado ao quadrado, tá? Lembra daquela última propriedade que eu mostrei? Quando eu tenho uma fração elevada ao número, eu posso distribuir esse expoente para os dois blocos. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao cubo dividido por 10 elevado ao cubo mais. E faço a mesma coisa no segundo. 3 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo é 8. 10 elevado ao cubo é 1000. Mais 3 elevado ao quadrado é 9. 10 elevado ao quadrado é 100. Aí você fala, ih, Marcelo, agora eu já não sei mais fazer. Beleza, mínimo múltiplo comum, hein? Necessário aqui. Então, o mínimo múltiplo comum entre 100 e 1000 é quanto? Pensa, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. E o 1000 é o primeiro valor dos múltiplos dele. Então, o NMC dos dois vai ser o próprio 1000. Se você tem dificuldade com isso, MMC, MDC, vai lá no Matemática Sub-Zero, a gente trabalha, tem um tópico só disso, falando de divisibilidade, do que é múltiplo, etc. É um curso, ajuda muito nisso. Por isso que eu reforço que a gente tem esse material, porque ele pode ser de muita utilidade, que você vai ganhar muito tempo e vai aprofundar o seu entendimento também. Vamos lá. 1000 dividido por 1000 dá 1. 1 vezes 8, 8. Mais 1000 dividido por 100 dá 10. 10 vezes 9, 90. Então, isso aqui deu 98 dividido por 1000. Tenho isso nas respostas? Não, não tenho. Então, vamos ver se consigo simplificar aqui. Divide por 2 em cima e por 2 embaixo. 48 dividido por 2, 19. 1000 dividido por 2, 500. Tenho 49 sobre 500? Tenho. Alternativa D de dado. Então, note que, para questões em que você tem essas multiplicações, e são operações com potências, tenta fazer com que o número decimal vire uma fração. E aí, se você tiver dificuldade para fazer isso, é um bom ponto. Eu não sei como você saiu daqui e chegou aqui, do 0,2 é 2 sobre 10. Ó. Vamos fazer junto aqui do lado. Como é que eu faria isso? Ó? Faz assim, ó, multiplica e divide por 10. 0,2 vezes 10 é 2. E embaixo sobrou 10. Foi aí que eu cheguei no 2 sobre 10. Tudo bem? Então, às vezes, a gente, sei lá, tem um número e eu não sei escrever a fração dele. Vamos pegar um outro caso, ó. 0,05. Qual é a fração original? Vamos fazer isso, ó. Multiplico por 10 e divido por 10. 0,05 vezes 10 é 0,5. E ficou 10 aqui embaixo. Não foi suficiente. Eu vou multiplicar e dividir por 10 de novo, ó. Multiplico por 10 e divido por 10. 0,5 vezes 10 é 5. 10 vezes 10 é 100. Então, o 0,05 lá, originais, na verdade, ele corresponde à fração 5 sobre 100. Então, você pode usar essa técnica multiplicando e dividindo pelo mesmo número, no caso por 100, para você chegar nessa estrutura de fração que é mais útil para a gente na questão, tá bom? Vamos seguir. Questão 2. No ramo da engenharia, saber resolver uma equação é uma habilidade que o profissional deve possuir. Suponha que a equação 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 1 sobre 625, e nos reais, está sendo empregada para resolver um problema de controle de sistema.
assinale a alternativa que mostra a solução da equação. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele te deu uma expressão, 5 elevado a 2x menos 1 igual a 1 sobre 625. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é o valor de x que torna essa igualdade válida. Ele quer a solução dessa equação. Olhando isso, você fala, vixe, agora, né? Então, eu acho que assim, quando a gente chega em questões como essa, qual é o objetivo que a gente tem que ter? A gente tem que tentar chegar dos dois lados a potências de mesma base. Porque se eu chegar em potências de mesma base dos dois lados, eu posso chegar na solução dessa equação. Então, esse 625, eu tenho que chegar em uma potência de 5. Como é que eu faço isso? Faço isso fazendo a fatoração. Como assim? De novo, lá no Sub-Zero a gente também trabalha esse tópico. Ó. 625. Como é que eu posso decompor o 625 em fatores primos? Eu posso ir dividindo ele por 5 e ver se ele é o resultado de uma potência de 5. Por que de 5, Marcelo? Porque do outro lado, ó, eu tenho uma potência com base 5. Então, eu estou tentando, do lado direito da expressão, fazer aparecer uma potência de base 5. Então, vamos dividir isso aqui primeiro por 5. Se eu faço 625 dividido por 5, quanto dá isso? Eu só tenho que fazer aqui no cantinho. 625 dividido por 5, 1 vezes 5, 5, 6 menos 5, 1, desce o 2, 2 vezes 5, 10, sobra 2, desce o 5, 5 vezes 5, 25. Então, 625 dividido por 5 é 125. Dá para dividir por 5? Dá. Esse eu sei. 125 dividido por 5 é 25. Dá para dividir por 5? Dá. 25 dividido por 5 é 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. E aí o resultado é 1. Então, eu posso dizer, deixa eu apagar aqui, para facilitar. Então, eu posso dizer que o 625, ele é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado à quarta potência. 5 à quarta. Beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó. 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 1 sobre 5 à quarta. Mas tem uma propriedade que a gente viu lá atrás, que se eu pegar 1 elevado a 5 à quarta, isso é a mesma coisa que eu pegar este número aqui de baixo e colocar ele no numerador com o sinal trocado. É igual a 5 elevado a menos 4. Eu pego o 4, vira menos 4, subindo para o numerador. Então, eu posso usar essa propriedade. Então, 5 elevado a 2x menos 1 vai ser igual a 5 elevado a menos 4. Quando essas duas expressões serão iguais? O lado esquerdo e direito dessa expressão só vai ser igual, isso a gente vai ver em equações exponenciais, quando os expoentes forem iguais. Só vai dar, por exemplo, se um lado der, o expoente é 1, o outro lado, como a base é a mesma, só vai ser igual se for 1 e 1, 2 e 2. Então, a gente tem que igualar esses expoentes. Até trocar de cor aqui. Então, portanto, para essa igualdade valer, 2x menos 1 tem que ser igual a menos 4. Aí eu vou passar o menos 1 para o lado de lá, 2x é igual a menos 4, o menos 1 troca de sinal, fica mais 1. 2x menos 4 mais 1 é menos 3, ou seja, essa expressão só vai ser igual, só vai satisfazer quando x igual a menos 3 meios, que é a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, note que a gente pegou uma expressão, eu peguei esse exercício mais para mostrar para vocês uma forma de pensar que vocês têm que seguir. Então, se eu tenho potências e tenho bases diferentes, eu tenho que tentar deixar essas bases, essas potências com a mesma base. Por quê? Porque na hora que eu coloquei tudo com base 5, para eu resolver essa equação, os expoentes têm que ser iguais dos dois lados, né? Então, eu tenho 5 elevado a alguma coisa, 5 elevado a outra coisa, esses lados só vão ser iguais se as duas coisas aqui, os expoentes, forem iguais. Beleza? Então, é isso. E vamos para a última.
uma questão muito interessante mesmo da SPM, e diz o seguinte, ó, o número que eu devo somar, ó, o número é 456,788 ao quadrado. Ele está querendo somar um número para obter quem? 456,789 ao quadrado. E aí eu falei, nossa, e agora? Você chega na hora da prova e fala, misericórdia, e agora? Então vamos ver se a gente consegue fazer esse mesmo raciocínio com números um pouco menores. Vamos ver? Então vamos lá, ó. Pensa que eu vou fazer isso com 10, tá? Então, 10 elevado ao quadrado mais um número vai ser igual a 11 ao quadrado, tá? Qual é o número que eu vou ter que somar aqui para chegar nisso? Então, ó, 10 ao quadrado é 100. 10 mais x, 11 ao quadrado é 121. Então, quem que é o x? O número que eu somo aqui de 100 até 121, ele é 21. Tudo bem? Beleza. Vou fazer isso com um outro número. Vamos fazer com 6 e 7. Só para vocês pegarem, olha como a questão é interessante. 6 ao quadrado mais x é igual a 7 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Mais x, 7 ao quadrado é 49. Então, qual é o número que eu vou somar aqui e que vai dar 36 para 49? É 13, né? Só fazer 49 menos 36 vai dar 13. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó, que quem é esse número 21? O 21, na verdade, ele é a soma do 10 e do 11. O 13, ele é a soma do 6 e do 7. Tudo bem? E isso vale para qualquer caso. Vamos fazer outro aqui, para vocês entenderem. Vamos fazer com 5 e 6. 5 ao quadrado mais x é igual a 6 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, mais x, 6 ao quadrado é 36. Então, o valor de x aqui vai ser quanto? O valor de x aqui é 11. E quem é 11? É 5 mais 6. Então, olhando esses casos com número menores, a gente consegue chegar a essa conclusão. Quem vai ser o x? O x vai ser, no fundo, a soma deste número com este número. Se o x for a soma desses dois números, a gente vai conseguir chegar no resultado. Então, ele vai ser 456,788 mais 456,789. E, de novo, como eu fiz isso? Olhando os outros casos e vendo que nessa situação, quando eu faço isso, eu criei uma regra que é aplicável para vários casos. Então, a gente vai seguir por ela. 9 com 8, 17. 8 com 8, 16 e 1, 17. 7 com 7, 14 mais 1, 15. 6 com 6, 12 mais 1, 13. 5 com 5, 10 com 1, 11. 4 com 4, 8 com 1, 9, 913, 577, alternativa letra E. Observe que é uma questão complicada, mas de novo, eu sempre trago questões que fixam o conteúdo e questões que despertam em vocês um pouco desse raciocínio matemático que às vezes a gente tem que ter. Numa situação como essa, numa prova, um número é tão grande, você fala, bom, deixa eu ver se existe alguma regra que eu, fazendo com números pequenos, essa regra me dá um direcionamento para a alternativa que eu preciso achar. E aí, nesse caso, eu fiz com 10, 10 e 11, 6 e 7, 5 e 6, e criou essa dinâmica. Quem que é esse número? Ele é a soma dos dois. Ah, beleza, então vamos aplicar a mesma regra para esse. E a gente chegou nessa mesma conclusão. É isso, gente. Então, espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo, né, o que a gente está apresentando aqui. Sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre tenta disponibilizar conteúdo para ajudar vocês nessa trajetória. Se tiverem dúvidas ou comentários, coloca aí nos comentários do vídeo, eles são sempre muito úteis e nos direcionam nesse processo. E a gente vai em frente, trabalhando temas importantes e ajudando vocês a se prepararem para o vestibular. É isso, bons estudos e até o próximo episódio. Valeu!